Bom, no vídeo de hoje quero trazer aqui detalhes e atualizações sobre o Paulinho, que tem seu futuro meio que encaminhado, que eu quero comentar aqui no vídeo, que será que pode ser o Cruzeiro? Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Tem também sobre os jogadores do Cruzeiro e auxiliares técnicos que vão fazer um período de, podemos dizer assim, excursão no futebol europeu. Atleta da base que vive uma fase muito boa e que em breve também não ficará surpreso de times do futebol europeu de olho nessa sua contratação. Mais uma joia aí da Toca da Raposa. Além também da posição, né, que o Cruzeiro se encerrou nessa atual na rodada. Mesmo com um resultado negativo de derrota, ainda assim nos mantemos lá no topo, com vaga inclusive na Libertadores, por incrível que pareça, né? Um Cruzeiro muito bom nesse início de ano. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Falta aí um pouco, mas quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, ajuda demais. E nosso canal de cortes também, ó, tô sempre deixando aqui para vocês. Todos os dias sai trechos mais curtos, né, dos vídeos por lá. Então, você não quer assistir o vídeo aqui que tem 16 minutos, vai lá que tem alguns outros passados, né, com 3, 2, 4 minutos, bem mais curto para vocês. E até bom, né, ter um canal reserva aqui no YouTube. Inscreve lá, estamos quase chegando a 2 mil inscritos. Bom, quero começar falando então dessa tabela do Campeonato Brasileiro, onde assim, o Cruzeiro encerrou nessa quinta rodada, na quinta colocação, com um total de 5 jogos, né, conseguindo aí 3 vitórias e 2 derrotas, um desempenho bem melhor do que eu imaginava, com seus 9 pontos até aqui. Claro, início de campeonato, igual eu deixei aqui a tabela, vários times também com 9, igual o Cruzeiro, Atlético Paranaense e Fortaleza, além do São Paulo com 8. E com 10 pontos tem o Fluminense, que está na terceira colocação. Se o Cruzeiro então se tivesse ganhado, estaria com 12 na terceira colocação, né? Mas enfim, ainda assim, um desempenho bem interessante. 2 derrotas pelo Fluminense, na minha opinião, ser o melhor time do Brasil hoje. Perder dentro de casa, resultado ok, desse padrão, do Fluminense que tem jogado normal. E uma derrota pro Corinthians fora também, que apesar de estar numa fase ruim, primeiro jogo, Corinthians até que tudo bem também. E depois fez a sua parte, ganhando o Santos, ganhando o Red Bull, né, fora de casa, ganhando o Grêmio também. E está aí, né, nessa quinta colocação. No domingo tem o duelo contra o América. Dependendo de como for a rodada, o Cruzeiro pode terminar aí, no caso, na terceira ou na quarta colocação, né? Que seria um desempenho bem interessante. Nem tô falando assim pro Cruzeiro ir pra Libertadores não, tá, gente? É mais pra assim, manter lá em cima, porque uma hora o ritmo vai cair, uma hora o que o Cruzeiro tem jogado, esse gás todo vai acabar diminuindo, e aí, quando começar a cair pra quinto, sexto, sétimo, oitavo, 12º, aí já tem uma pontuação pelo menos ali uns 29, 32 pontos que, pô, dá pra segurar tranquilamente, faltando mais metade do campeonato para ao menos assegurar, quem sabe, uma vaga na Sul-Americana. Para mim já estava ótimo, que vai do 7º lugar ao 12º, mas como tem um campeão na Copa do Brasil, às vezes até o 13º colocado. Então assim, quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você espera desses próximos jogos do Cruzeiro, inclusive, né, no domingo tendo essa partida contra o América, que se vencer seria importantíssimo para a sequência do ano. E antes de dar uma sequência aqui, já que eu falei desse jogo do América, quero destacar a ótima cotação numa vitória do Cruzeiro lá na BetSul, patrocinador aqui do canal, nesse jogo do Cruzeiro fora de casa, que está pagando aí 2,71 a cada real apostado. Deixei aqui como que faz para acessar os jogos do Campeonato Brasileiro, clica aqui no País Brasil, Série A, e tá aqui as cotações para vocês desse jogo entre Cruzeiro, América e Cruzeiro. Cruzeiro jogando Independência com essa ótima cotação de 2,71. O empate também pagando bem, né? No total aí 3,30. Mostrei aqui uma simulação apostando R$15, um valor tranquilo, baixo, e mesmo assim tendo uma odd bem interessante, né? Com um possível valor voltando caso o Cruzeiro vença. Para você começar a apostar lá na BetSul, que te dá 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, o link está aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar aqui dando sequência sobre o Paulinho, que assim, o Cruzeiro não tem interesse, tá, na sua contratação. Quem informou isso aí foi o próprio Nicola, que no caso o Red Bull Bragantino hoje é o único e o grande interessado nessa sua contratação. O Cruzeiro pode ter especulado ou analisado o nome, com certeza, mas avançar mesmo, o Cruzeiro garante que não vai fazer nenhuma investida na contratação do jogador, tá? Até porque é considerado um atleta mais lento, que não teria aquela intensidade toda que exige o elenco, no caso do técnico Pepa, que isso aí tem alguns pontos que eu concordo e outros que eu discordo. Por exemplo, o Ganso no Fluminense, pela intensidade que o Fluminense tem, o Ganso daria certo? Na teoria não, na prática tem jogado muito bem, mas é claro, o Paulinho, pela questão da idade, 34 para 35, pela questão física, que tem voltado de lesão recentemente, e ainda pelo salário, ficaria um combo muito complicado de você dar uma aposta, né, no maior jogador que não teria características ideais
para o elenco, pelo menos na teoria, né? Na prática poderia ser outra, mas até aqui então o Cruzeiro não demonstra interesse nessa sua contratação. Engraçado é que o Red Bull, que também monitora ele, o Red Bull tem uma folha e um salário bem próximo também do que o Cruzeiro poderia pagar. A folha do Red Bull hoje é de 300, no máximo 400 mil por mês, muito parecida com a do Cruzeiro, e se o Paulinho quiser sair, vai ter que abrir mão desse seu contrato, que vai até o final do ano, para que ele tenha um salário de acordo com o Nicola bem alto, R$1,5 milhão. É inacreditável, o Cruzeiro não pagaria isso nunca para um jogador, ainda mais de 34 anos de idade. A questão é que o Red Bull poderia oferecer um contrato mais longo, de 1 ano, 2 anos de duração, e depois ter um plano pós-carreira para ele se aposentar e seguir trabalhando na Red Bull, né? Que é uma proposta muito boa, que com certeza vai fazer vários jogadores optarem pelo Red Bull num futuro não tão distante, quem sabe até o Paulinho, né? Com seus já 34 anos de idade. Nesse ano ele voltou a atuar com frequência, aquela coisa, ele já está à disposição. Já foram 16 partidas nesse ano, 2 gols e 1 assistência, quase o mesmo número de jogos que ele fez no ano passado, que foram 20 partidas e 4 gols. Só que o técnico Luxemburgo não tem, como nos planos, utilizar o atleta, inclusive na derrota por 3-0 contra o Fluminense, contra o Botafogo, no caso do Corinthians, nessa última quinta-feira, o Luxemburgo nem colocou o Paulinho em campo e nem foi relacionado. Então, assim, mostra que ele está um pouco escanteado. É até difícil entender porque ele chega com tanta moral e depois de 36 jogos, 6 gols marcados e 2 assistências, não tem conseguido jogar. Engraçado que até 2020, no futebol chinês, ele vivia uma fase excelente, ele jogava como meio ofensivo, eu deixei aqui, né, na tela, 12 gols em 20 jogos, em 2019 também marcou 22 gols em 42 partidas, e em 2018 estava no Barcelona, né, então caiu bastante de rendimento aí o Paulinho. Quero saber se você aceitaria ou não o jogador, mas o Cruzeiro assim descarta por completo, tá, essa possibilidade, ainda mais se tivesse que pagar um salário gigante para ele, que eu não acho que nenhum time no Brasil teria condições hoje, né, de pagar esses R$1,5 milhão. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre a parceria entre Cruzeiro e o PSV, lá da Holanda. Vocês lembram que no ano passado teve essa parceria aí firmada, até pela chegada também do zagueiro Felipe, né, que veio aqui fazer parte do Cruzeiro, que estava no PSV anteriormente. E o Cruzeiro postou nas suas redes sociais, na tarde dessa quinta, o seguinte: o Cruzeiro e o PSV avançaram em mais um importante passo no fortalecimento da parceria entre as instituições. Durante os dias 21 de maio a 5 de junho, os atletas da base do Cruzeiro, Juan Gabriel e o Juan Índio, e o treinador da equipe sub-20, o Fernando Seabra, farão um intercâmbio de experiência no PSV na Holanda. No caso aí postando então de forma oficial, que eu achei bem interessante. O Seabra faz um trabalho bem interessante nesse início de ano. O Juan Gabriel, eu confesso para vocês que não tem muitos números dele para falar aqui, mas o Juan Índio é o que tem chamado mais atenção. Depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre o Juan Gabriel, sem sombra de dúvidas, assim que tivermos mais informações. O Juan Índio é o mais conhecido, ele que tem 16 anos de idade apenas e que vive uma fase muito boa, né, pelo Cruzeiro nesse início de temporada. Para você ter uma ideia, ele começa jogando pela equipe sub-17 e agora está no time sub-20 do Cruzeiro. E no caso, eu acho interessante, ter essas parcerias entre os times, até porque pode ter um intercâmbio interessante para o atleta se adaptar, por exemplo, a uma outra realidade, voltar com mais experiência para a base do Cruzeiro, e que em breve eu tenho certeza que o Juan Índio vai estar na base do clube, vai sair dessa base do clube e jogar profissionalmente. Por quê? Ele atua numa função muito específica, que seria pelo lado mais direito do campo, né? Apesar de jogar também pelas beiradas, qual seja, e mostra isso pelos números bem interessantes que vem tendo desde o ano passado. Deixei aqui em destaque para vocês. Nesse ano em específico, ele começa jogando pela categoria de base e depois passa aí pelo time sub-17 e sub-20. Nesse ano ele começa pela equipe sub-17, ele faz 3 jogos e 6 gols. Inclusive ele marca, se não me engano, foi 3, né, contra o Atlético Mineiro, num clássico pelo sub-17. E aí depois disso, cara, ele subiu pro time sub-20 mesmo, né, porque não tinha muito o que fazer. E ainda assim tem tido os números excelentes. 14 partidas, 3 gols e 3 assistências. É um atleta que é sim goleador, porém dá ainda suas assistências, e eu acho bem interessante, no caso, os números dele, que desde o ano passado vem demonstrando isso. 2022 pelo time sub-17, até porque ele tinha 15 anos e atuava já pelo time sub-17, 20 partidas e 13 gols marcados, desempenho bem interessante do jogador, que só vai completar, no caso, seus 17 anos de idade no dia 10 de agosto, se eu não estiver enganado aqui. É isso, ele é de 2006, é absurdo isso, tanto que ele é jovem, e eu vejo que vai ter um potencial gigante pela frente. Quero saber aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar a respeito do Juan Índio. Eu acho que eu já trouxe aqui alguns vídeos sim, falando dele para vocês, mas caso não conheça, pode pesquisar. Um atleta com muito potencial, já teve seu contrato renovado, tem vínculo profissional com o Cruzeiro por mais 3 anos, né, quando teve essa renovação. Então, pelo que parece, o Cruzeiro não vai perder ele, espero eu, né, por bobeira, ainda mais depois de já ter, né, combinado também essas parcerias, passando a partir da próxima semana lá no futebol holandês,
por em média 10 dias, né? Junto também com outro jogador, o Juan Gabriel, e o Seabra, o técnico do time sub-20. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Nosso canal de cortes está aparecendo aqui na tela, junto com outras sugestões de vídeos que já trouxe aqui para vocês. E o link da BetSul para você começar a fazer seu registro hoje mesmo e apostar no jogo do Cruzeiro no final de semana contra o América. Valeu, galera!